Seja bem-vindo à 11ª aula do curso de limites do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício que pede o seguinte, utilizando a ideia intuitiva de limite, calcule. Item A, limite da raiz quadrada de x quando a variável x tende a 1. Item B, limite de x ao quadrado mais x sobre x mais 3 quando o limite da variável x tende a 2. Item C, limite da raiz cúbica de x quando o limite da variável x tende a 2. Item D, limite da raiz quadrada de x mais x quando a variável x tende a 0. Bom, gente, antes de resolver este exercício, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo conteúdo presente aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através desse Pix. Esse Pix estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui para o exercício, começando a resolvê-lo pelo item A. Eu tenho aqui, ó, limite da raiz quadrada de x quando a variável x tende a 1. Observe, ó, lembre-se que sempre que a gente tiver uma função dentro de uma raiz de dissipar, ela vai ter que ser o quê? Maior ou no mínimo igual a zero, ou seja, o valor final vai ter que ser maior ou no mínimo igual a zero. Por quê? Porque não existe raiz de índice par de valor negativo. Então, ou seja, ao resolver essa função, ela vai ter que ter o quê? Só será aceitável para os valores dessa função que está dentro dessa raiz de índice par, os valores em x que forem maiores ou no mínimo iguais a zero. Bom, tendo em perspectiva isso, voltando aqui para o limite, o que a gente vai fazer aqui? Simples, a gente simplesmente vai substituir na variável o valor que ela está tendendo. A variável x está tendendo a 1, botamos aqui, ó, 1. Então vamos ter o quê? Raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Então isso aqui atende, ó, ao domínio da função. Então isso aqui é o limite da nossa função, que é a raiz quadrada de x, quando a variável x tende a 1. Agora vamos para o item B. Limite de x ao quadrado mais x sobre x mais 3, quando a variável x, ó, tende a 2, está se aproximando de 2. Bom, sempre que nós tivermos uma função que é do tipo uma função quociente, que é o quê? É uma função dividida pela outra, como é que nós temos aqui. A gente tem o quê? Que a função que está no denominador da fração, ó, que é o valor que está embaixo aqui na fração, ela tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque não tem uma fração que seja um valor qualquer sobre zero. O denominador de nenhuma fração pode ser zero. Então a fração que está aqui embaixo também não pode ser zero. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a raiz dessa função, que é onde a função é zero, não faz parte do domínio dela. Então a gente vai ter o que? G de x tem que ser diferente de zero. G de x é o que? X mais 3. Então x mais 3 tem que ser diferente de zero, logo x vai ter que ser diferente de menos 3. Por quê? Se eu coloco menos 3 aqui, eu vou ter o quê? Menos 3 mais 3, 0. Menos 3 ao quadrado, 9. 9 mais menos 3 dá 6. Vai ficar o quê? 6 sobre 0. E isso não existe. Isso é indeterminado. Então, aí você olha para mim e diz, tá, mas você falou isso, eu sei aqui, compreendi que a raiz da função que está aqui no denominador não faz parte do domínio da função, mas a variável tende a 2, então do que se importa? Isso importa para o seguinte, ó. Imagine se a variável tendesse aqui, ó, a menos 3. Você não conseguiria resolver simplesmente substituindo em x o valor ao qual a variável está tendendo, que seria menos 3, porque isso daria o quê? Daria uma indeterminação, ficaria 6 sobre 0. Mas no caso aqui, ó, como não está tendendo a 2, basta fazer o quê? Substituir em x o valor que a variável está tendendo. Então a gente vai ficar com 2 ao quadrado mais 2 dividido por 2 mais 3. 2 mais 3, 5. 2 ao quadrado, 4. 4 mais 2, 6. Então vou ter o quê? 6 quintos. 6 quintos vai ser o limite dessa função quando a variável tender a 2. Agora vamos para o item C. A gente tem aqui, ó, limite da raiz cúbica de x quando a variável x tende a 2. Vamos substituir aqui, ó, em x o valor que ela está tendendo, né? Então vamos ter o quê? Raiz cúbica de 2. E esse aqui, ó, vai ser o limite dessa função, que é a raiz cúbica de x quando a variável x tende a 2. Agora, item D. Limite da raiz quadrada de x mais x quando a variável x tende a 0. Basta substituir aqui, ó, em x, o valor que x está tendendo, que é 0. Então, vamos ter, ó, raiz quadrada de 0 mais 0. Raiz quadrada de 0 é 0. 0 mais 0, 0. Então, o limite desta função, que é raiz quadrada de x mais x, quando a variável x tende a 0, é o próprio 0. Observe, ó, foi muito fácil resolver este exercício, por quê? Porque todas as funções eram contínuas no valor que a variável estava tendendo. Ou seja, havia um correspondente em y
para o valor de x que a variável estava atendendo. É por isso que bastou aqui substituir no x o valor que a variável x estava atendendo no limite. Agora, caso a variável não fosse contínua naquele... A variável não, né, gente? Corrigindo, ó. Caso a função não fosse contínua no ponto que a variável estivesse tendendo, não bastaria substituir. Nós teríamos que fazer um trabalho para mudar a configuração da função para sim conseguir achar o limite dela. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui o que foi exposto aqui nessa aula, mas caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like. E se vocês também tiverem gostado deste canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.